você faz para o Senhor, não fica sem resposta. Isso que a igreja dos nossos dias não entende. Uma igreja feita de espectadores do Evangelho. Espectadores de histórias, de louvores, de espectadores. Por quê? Porque está lá na igreja, ouve palavra, canta, glória a Deus, ora, mas a vida não morre, não nasce de novo, não muda. Espectadores, isso não é igreja. Você tem que ir lá fazer, começar e prosseguir com o que ele começou. Por quê, pastor? Por que eu tenho que me envolver com isso? Eu tenho tanta coisa para fazer. Olha, porque ele começou, mas ele voltou aos céus. E você é a comunidade desse Deus vivo aqui na terra. E você precisa ser isso aqui na terra. É o que ele espera de você, de mim, de nós. Portanto, não adianta ficar olhando para o céu e achando que Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me ajuda. Quando é que Deus vai entrar na minha vida e vai resolver meu problema? É os apóstolos aqui. Não, você precisa se levantar, meu irmão, e ir lá se envolver, se levantar e ir lá trabalhar, para que o Senhor continue aparecendo na vida das outras pessoas. É para isso que nós existimos. Que o Senhor continue se manifestando na vida de quem não conhece Ele. De quem que é a responsabilidade? De continuar isso? Segundo Jesus, é da comunidade. Somos nós responsáveis por isso. Você entende? Você entende quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui? Os apóstolos estão olhando para o céu de boca aberta, esperando encontrar não sei o quê. Será que eles esperavam que de lá caísse um milagre? Né? A gente gosta de milagre. Então, veja como Lucas chamou o seu livro. Como é que chama o livro de Lucas? Atos dos... Por quê? Porque até aqui era o Evangelho. Sim ou não? E o Evangelho eram as boas novas, eram os atos de quem? Quem estava fazendo? Quem estava curando? Quem estava abraçando os pobres? Quem estava pregando? Quem estava amando? Quem estava? Jesus. No Evangelho eram os atos de Jesus. Mas a partir daqui, os atos mudam. Não é mais Evangelho, são os atos daqueles que foram alcançados, chamados e resgatados por Ele. A partir deste momento, é o relato do livro dos atos da comunidade do Cristo vivo na terra. Os atos direcionados e ajudados pelo Espírito Santo, lógico. É hora aqui no livro do trabalho da igreja. Por isso que Paulo se levanta com essa força, ele é esse cara. As ações de Paulo, por isso que o livro fala, é hora dos atos e das ações da comunidade, é hora da igreja sair do seu lugar, inclusive desse lugar que só serve para os seus interesses, e se envolver com o que interessa para o Senhor. Percebe aqui? Os apóstolos estavam olhando para o céu e se perguntando quando é que o Senhor ia resolver os seus problemas. Essa é a dúvida. Entretanto, o Senhor subiu aos céus e chamou eles para se envolver com os problemas que afligiam o Senhor na terra. Qual que é a diferença? Você entende a diferença? Eu estou falando de igreja, né? Uma igreja que se reúne para resolver o problema das pessoas. E Jesus olhando e falando, mas eu fiz tudo isso por vocês, porque eu quero que vocês se envolvam para resolver os problemas que estão me afligindo aí na terra. As pessoas que estão precisando de mim, as pessoas que estão precisando de amor, de carinho, de abraço. Isso eu espero de vocês. E você entende aqui a diferença? Você entende aqui o que me diz o que é ser igreja? E essa igreja me interessa e fora disso não me interessa. Por quê? Porque não é evangelho? Igreja de hoje é esse ajuntamento de pessoas que vai lá, se reúne para saber como e quando Deus vai resolver os seus problemas, sim ou não? Não é isso que é a igreja hoje em dia? Para que as pessoas vão na igreja? Porque eu não estou bem, Deus vai ter que resolver o meu problema. O Bel é dele, se vira aí Deus. Mas eu quero que você receba o Espírito Santo de Deus nessa noite. Pode ser até 2 anjos aí passeando no meio de vocês, não sei. A pergunta que nos é feita é, o que é que nós estamos esperando do céu? Que se cumpra tudo o que nós precisamos ou que o reino de Deus seja implantado na terra? Nós estamos esperando o poder do céu, para quê? Nós estamos esperando que do céu faça um milagre, para quê? Para o nosso bel prazer ou para ser aquilo que Deus espera de nós? O problema da igreja, meu irmão, minha irmã, é a vontade que tem conduzido os seus atos. A igreja está aí, ela existe, ela está fazendo um monte de coisa, mas está fazendo a vontade de quem? Ela está agindo em função da vontade de quem? Mas eu preciso dizer para você nessa noite, que os atos deste lugar aqui, enquanto eu viver, quando eu morrer, faz o que eu quiser, mas enquanto eu viver, nós vamos buscar agir de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus, amém? Nem que seja 2, não me importa, não me interessa, eu não quero depender, eu quero que tenha 2, 3, que seja 200, não sei, 100, o que for, mas que seja um povo que cumpra a vontade de Deus na terra, porque é para isso que eu fui chamado, é para isso que nós existimos. Pode inventar a moda que quiserem, vai tudo para o inferno, não estou nem aí.
Nós temos um chamado da parte do Espírito Santo de Deus, e Ele quer vir, derramar autoridade sobre a tua vida, poder, para que se cumpra a vontade de Deus e não a nossa, em nome de Jesus. Qual é a vontade do Senhor? Qual? Vou dizer 3. Que todos nós temos que saber que Ele espera que nós façamos a nossa parte. Por exemplo, é isso que está acontecendo aqui. Nós temos que fazer a nossa parte. O texto diz que os apóstolos estavam olhando para o céu, esperando o quê? Sei lá. Ele sumiu. E agora? Agora lascou. Lembra dos 2 discípulos de Emaús? Voltando para casa, chutando pedra? Lascou. A gente achou que ia dar certo com ele. Ele achou que a gente ia resolver nossos problemas. Agora ele foi embora. E aí? E agora? Quando será que ele vai voltar para nos redimir? Quando é que ele vai voltar para nos ajudar? Ele foi embora para sempre e agora nós estamos sozinhos? Deus desistiu de nós. Deus esqueceu da gente. Deus nos abandonou. O texto diz que os apóstolos olhavam para o céu. Mas que enquanto olhavam para o céu, do lado deles apareceram 2 homens de branco, 2 anjos que perguntaram: vocês estão olhando para o céu esperando o quê? Não se preocupem. Ele foi, mas ele vai voltar para buscá-los. Mas agora não é hora de olhar para o céu. Agora é hora de olhar em volta. De olhar para Jerusalém, de voltar para lá, de se preparar, de orar, de se fortalecer, de receber o Espírito Santo e ir ser testemunha de Jesus na terra. Agora é hora disso. Deixa o céu para o céu. Nós inventamos uma igreja que tem um discurso de que nós temos que salvar almas, para que quando a gente morrer, nós ir para o céu. E agora? Agora eu não sou desse mundo mesmo, que se dane. Agora, mas está morrendo de fome, não tem problema, não tem nada com isso. Eu sou morador do céu. Não sei que céu que você mora, não. A pergunta dos anjos aqui é um desafio enorme. Por que vocês estão olhando para o céu? Eu queria que você fosse desafiado junto comigo nessa pergunta. Será que em muitas situações nós estamos exatamente como esses apóstolos, olhando para o céu, esperando que as coisas se resolvam? Será? E aí, Deus? Fui na igreja domingo, não vai acontecer nada não? E aí? Será? Eu quero que você pare e pense comigo, meu irmão. Eu sei que tudo que nós precisamos virá do céu, eu tenho consciência disso. Tudo que eu e você precisamos vai vir do céu e de nenhum outro lugar. Mas será que não cabe a nós fazer nada? Eu sei que salvação é pela graça de Deus. Mas Deus nos salvou pela graça para fazer boas obras, para que esse mundo seja transformado. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus. Deus nos salvou pela graça, não por mérito, para que a gente possa se envolver com as coisas que fazem desse mundo um mundo melhor, que faz desse mundo um mundo mais digno aos olhos do que Deus espera dele. Existe um plano, existe um propósito no coração do Senhor para esse mundo. Deus nos chamou para a gente ser uma grande família. Eu sei, mas para que serve essa família? Para fazer churrasco de domingo? Deus chamou Abraão para constituir uma família para quê? Para que Abraão fosse feliz com a sua família? Não, para que a família de Abraão abençoasse todas as famílias da terra. Percebe o que é igreja? Percebe o plano que está no coração de Deus? Toda vez que eu digo que do céu vai vir a solução, eu já fico coçando aqui preocupado, porque pode ser que alguém entenda que não precisa fazer nada, mas não é isso que o Espírito Santo nos ensina, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a palavra de Deus diz em nome de Jesus. É por isso que parece que essa igreja chata dos infernos fica pedindo para eu me envolver e fazer, está no ministério, bem. E esse pastor fica me pedindo para ir lá. Porque você precisa se envolver, porque senão não tem Deus, não tem nada, não tem reino de Deus, não tem igreja. Porque igreja não é um ajuntamento de gente que vai lá para resolver seus problemas. Igreja é um ajuntamento de pessoas que vão lá para se juntar e resolver os problemas que Deus espera que nós resolvamos. Isso é igreja em nome de Jesus, amém? Os apóstolos olham para o céu e o questionamento dos anjos é: por que vocês estão olhando para o céu? Ele já não falou, ele já não ensinou, ele já prometeu que vocês não ficariam órfãos. Ele não disse para vocês ficarem em Jerusalém, porque vai ser dado o Espírito Santo de Deus sobre vocês vão ser ajudados para fazer o que vocês têm que fazer. Ele não pediu para que vocês fossem suas testemunhas. Pois é, está olhando o céu para quê então? Em outras palavras, vocês já receberam tudo, já sabem tudo, está olhando o quê? Faça o que Ele mandou, que tudo vai dar certo, Obedece ao Senhor que as coisas vão dar certo. Mas não deu. Estamos obedecendo? Mas eu estou orando. Deus veio na terra, morreu na cruz para que você ficasse orando. Lógico que você tem que orar. Se você não orar, você morre. Se afunda dentro de você mesmo. Lógico que nós temos que orar.
Porque oração cura a nós, não é Deus. Você pensa que você ora para curar Deus, é isso? Ou você ora para convencer Deus a fazer alguma coisa? Você acha que a gente ora para mudar a opinião de Deus? Tem muita gente que acha isso, né? Eu faço jejum para Deus fazer alguma coisa que Ele não está fazendo. É isso que a gente acha? Meu irmão, lógico que a gente precisa, mas entenda, nessas horas eu fico pensando, quem sou eu, quem é você, quem somos nós que somos essa comunidade. Eu fico imaginando aqui como é importante entender que não se trata de nós fazermos, sobretudo sozinhos, como nós temos dentro da igreja, isolados, individualizados, mas nós temos que entender a mesma situação que estava acontecendo nesse dia que nós lemos aqui. Qual? O Senhor já estava fazendo a parte dele na vida de todo mundo. Ele volta para os céus, mas ele não deixou ninguém no vácuo, como a gente costuma dizer. Ele não deixou ninguém vazio, órfão, não, ele deu tudo que eles precisavam, ele fez a parte dele. Você precisa entender, o Senhor já nos alcançou, sim ou não? Eu sei para que eu estou pregando. Eu sei que o Senhor já alcançou a tua vida. Ele já prometeu que você não estaria sozinho nunca. Você está? Se você está, tem um problema enorme. Mas Ele já disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, sim ou não? É promessa dEle. Ele já prometeu que Ele iria nos ajudar, sim ou não? E a pergunta que sobra é: e nós? Vamos deitar em berço esplêndido e aproveitar a glória da bênção. O que nós estamos fazendo com isso que nós já recebemos do Senhor? Aqui está a questão desses apóstolos. Eu estou falando isso não porque para te constranger, mas é os apóstolos aqui. O Senhor já deu tudo, e agora o que vocês vão fazer com isso? Vocês estão esperando o quê? Estão olhando para o céu esperando o quê? Esperando que Ele venha e faça o que Ele mesmo disse que você teria que fazer? Queridos, eu tenho olhado a vida aqui nesse lugar, as nossas vidas, todos e todas nós, indistintamente. Eu confesso para vocês que uma constatação que tem que ser obrigatória no meu coração é admitir que o Senhor tem cuidado de todas as coisas da nossa vida. Tem cuidado ou não tem? Eu não posso não admitir isso, eu tenho que olhar, o Senhor tem cuidado de todas as coisas. O amor de Deus pela tua vida neste lugar, não tem como negar, é grande demais. E nós temos que levar uma consciência para entender o propósito. Entender que o Senhor está movendo os céus em terra em nosso favor, mas não é para a gente ficar olhando para o céu esperando que Deus faça o que Ele espera que nós façamos. É para nos levantar e nos envolver com o que precisa ser feito. Por quê? Porque o nome disso é igreja. Você entende? É preciso que a gente entenda o que é ser igreja. Não é um prédio de cadeira que você vai lá para cultuar o Senhor. Igreja é outra coisa. Igreja é você que é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, junto com os seus irmãos e irmãs. Isso é igreja. Mateus 6,33, que você conhece de cor salteado, Jesus ensinou o quê? Busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e o quê? E a sua justiça. Façam justiça na terra, implantem o reino de Deus. Por quê? Porque o resto, as demais coisas que você precisa, você entende que tem uma ordem aqui para Deus fazer e acontecer? Tem uma ordem no coração de Deus para as coisas acontecerem, e a gente não entende. Primeiro, Deus vai fazer a parte dele, e Ele faz ou não faz? Aliás, Ele está fazendo, sim ou não? Em segundo lugar, nós temos que nos levantar e buscar como primícia o reino de Deus, como primeira coisa, porque quem assim faz, vai ter o Espírito Santo o tempo todo conduzindo, ensinando, livrando, ajudando, dando vitória em nome de Jesus, e acrescentando tudo que precisa. Mas não está acrescentando, o que está faltando? Falta Deus, é isso? Não, Ele vem primeiro, Ele está aí, Ele está sobre nossa vida. A gente inverte, veja a inversão das coisas, porque as pessoas vão para a igreja para buscar que Deus faça primeiro o que elas precisam, e o reino? O reino está, o reino depois. Segundo, terceiro, quarto lugar, o reino fica... E por isso, não tem Deus, não tem Jesus, não tem reino, não tem nada. Está na igreja, vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, e aí vai... Perde a razão, perde o sentido, porque você vem para a igreja para Deus te salvar, e Ele vai, te ajudar, Ele vai, para te curar, Ele vai, para restaurar o teu casamento, Ele vai, para restaurar a tua vida financeira, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer tudo o que tem que ser feito, mas para isso existe um propósito, para que você seja a igreja de Jesus aqui na terra. As nossas bênçãos têm que ser tamanhas, que elas têm que nos suprir e transbordar para alcançar os outros. O nome disso é Jesus Cristo. Nós não podemos inverter, meu irmão. Pensa comigo. Eu olho para mim. Jesus já fez alguma coisa para você? Fez?
Me responde aqui sinceramente. Jesus já fez algo por você? Jesus ficou esperando você fazer alguma coisa para agir na tua vida? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos arrastou primeiro para ir lá ouvir a palavra, antes da gente merecer. Ele nos amou primeiro. Por isso, como pastor, essa é a razão da minha alegria, da minha gratidão ao Senhor, porque eu sei que o Senhor já veio, já alcançou cada um de vocês, todos vocês. E alcançou com sua graça maravilhosa, e ajudou, e restaurou, e mudou, e transformou. E por isso, eu como pastor, eu tenho que dizer que o nosso papel não é ficar esperando cair do céu, mas é reconhecer que o Senhor já tem vindo e nos dado tudo que nós precisamos, então que nós temos que levantar e lá fazer o que nós temos que fazer. Porque a igreja virou um clubinho, e se dizem que é família, essa família anda se estranhando, porque os irmãos estão falando mal dos outros, né? É outra coisa. Diante desse Deus, e de tudo que Ele já fez por nós vamos fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Pronto. Não adianta ficar inventando igreja, doutrina, placa, para camuflar o que nós temos que fazer, a nossa missão, não precisa disso. Não precisa de igreja para isso. Nós temos que saber o que nós temos que fazer, e ir lá fazer, e acabou, em nome de Jesus, amém? Buscamos neste lugar, agir de acordo com a vontade de Deus. Qual? Que nós sejamos testemunhas em tudo, daquilo que Ele já fez na nossa vida, ponto. É simples assim. Você está entendendo como é simples? É muito simples. Nós temos que ser testemunhas. Do que, pastor? Daquilo que Ele já fez na nossa vida. Observa como o texto é claro. Observa como verso 8, vocês receberão virtude do Espírito Santo que vai vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, tal como fiz. Vocês vão ser testemunhas. Veja, se você faz parte daquele grupo que nunca entende por que as coisas não dão certo na vida, deixa aqui o Espírito Santo explicar. As pessoas vêm para a igreja, e pelo simples fato de ir, ouvir palavra, pelo simples fato de tentar ser fiel a Deus, Ele já faz infinitamente muito mais do que nós merecemos. No meu primeiro mês de conversão, Deus já fez na minha vida tudo que eu não ia merecer a vida inteira. Ele é maravilhoso demais. Por quê? Porque Ele é fiel e Ele quer nos ajudar a viver. Esse é Deus. Agora vejam, mas pastor, eu estou indo para a igreja, e a minha vida está num momento delicado, o que aconteceu? Deus não vai me ajudar? Deus se esqueceu de mim? Não, meu querido, pode ser que esteja faltando algo. Faltando o que, pastor? Talvez esteja faltando que você abra a tua boca e testemunhe. Não o que você pensa, não o que você acha, não o que você ouviu falar, mas que você abra a tua boca e testemunhe o que Deus já fez na tua vida. Mas Ele não fez nada, então fique de boca fechada. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E quando Ele manda você abrir tua boca, Ele vai fazer primeiro para que você testemunhe o que Ele fez na tua vida. Você entende isso, sim ou não? Observa aqui o que o Senhor esperava dos apóstolos. Por isso, Lucas começou que no primeiro relato do primeiro livro, eu testemunhei tudo que Jesus fez e ensinou. Ele já fez, Ele já ensinou, Ele já mostrou. E agora, no início do segundo, Ele fala, já que Ele já fez, mostrou, ensinou, cuidou, agora vocês vão lá e testemunhem tudo que Ele já fez. Tem igreja aqui nessa manhã, nessa noite? Isso somos nós. Isso que sou eu é você. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, tudo que Jesus já começou a fazer, ensinar. Não sei se você já começou a ser ensinado pelo Senhor, ou aí já fez coisa. Nós temos que testemunhar. Ele não espera, presta atenção, que você testemunhe alguma coisa que Ele ainda não fez. Se Ele não fez, não precisa. Isso precisa muito testemunhar o que Ele já fez e o que Ele já te ensinou. Abrir a tua boca e não compactuar com miséria, como eu tenho visto. Abrir a tua boca e dizer, não, isso não é o que Jesus espera de mim. Ele já me disse que não. Ele já me ensinou que isso não serve. E por isso eu não vou compactuar com isso. Isso Ele espera de nós. Não precisa ficar querendo o que você ainda não tem. Reclamando do que você ainda não conseguiu. Se levante e testemunhe o que o Senhor já fez na tua vida. Isso Ele espera de você. Porque assim pode se preparar, porque Ele vai transformar tudo. Ele vai fazer de você uma bênção. Esse é Deus. Então, veja, nós não podemos ficar olhando para as nuvens, aos apóstolos aqui. Nós temos que nos levantar e testemunhar o que Ele já fez por nós na nossa vida. É isso que Ele quer. E isso, inclusive, até o fim do mundo, né? O mundo tem que saber, até os confins da terra. Essa terra tem que saber que tem um Deus que ama você e que transformou a tua vida. Esse mundo tem que saber disso. Mas como é que vai saber se eu não abro a minha boca para falar? Hã? Em nome de Jesus, querido, nós temos que tomar posse.
Ele espera isso de nós. Então veja, a palavra é, vocês estão olhando o céu, por quê? Olhe para o lado e veja como você pode ser grato. Olhe para o lado e veja como tem um monte de gente precisando da tua ajuda. Olhe para o lado e veja que tem alguém que está muito pior do que você. Olhe para o lado, não olha para o céu não, olha para o seu lado e veja tanta coisa que tem para fazer nesse mundo, na sua família, em volta, no seu trabalho, onde você estiver. É isso que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Mas como é que eu posso ajudar, pastor? Eu não tenho nada, não. Sabe como? Abre a tua boca e testemunha o que Deus já fez. Só isso, é simples. Porque o nome disso é igreja. Igreja é formado não por um monte de crente reunido. Igreja é formado por testemunhas vivas do que Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano. Testemunhas vivas. Jesus não chamou você para abrir uma congregação, para montar um prédio. Jesus não chamou você para montar uma religião. Jesus não chamou o povo para montar nada disso. É tudo viagem da nossa cabeça. Jesus chamou a eu e a você, a todos nós, para sermos testemunhas do que Ele pode fazer na vida de um ser humano. E é isso que nós temos que ser, independente de onde estiver. Nós não precisamos de dinheiro para isso. Nós não precisamos de igreja para isso. Nós temos que ser testemunhas vivas. Abre a tua boca e testemunhe, porque Deus vai usar o teu testemunho para mudar a vida de tanta gente, meu irmão. Ele está esperando você abrir tua boca para transformar a história daquela pessoa. Isso Ele conta com você, sim ou não? Você entende isso? Qual que é o nome disso? Igreja. Igreja. Em nome de Jesus, amém? Meu Deus, já é 9 horas. Tanta coisa para dizer, mas não vai dar. Porque a gente sendo essa comunidade, nós agimos de acordo com a vontade de Deus, nós temos que saber que nós não vamos estar sozinhos, irmãos, nunca, porque tem um Espírito que vai nos ajudar, em nome de Jesus. Jesus promete isso, verso 5, João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vai ser derramado de forma impetuosa, ele vai empurrar vocês, vocês vão fazer a obra, e não será vocês não estarão sozinhos em nenhum minuto. Você tem vindo se envolvido, você tem buscado no Senhor, você tem tentado se colocar nos caminhos do Senhor. Pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã, você não estará sozinho. Sobre você será derramado diariamente o Espírito Santo de Deus, aquele que vai te dar autoridade de falar em nome de Jesus, aquele que vai te dar autoridade para resolver os problemas da tua vida. O Espírito Santo de Deus é quem faz, não é você, não sou eu, não somos nós. Isso nós temos que ter convicção, porque a igreja tem que ter essa convicção. Amém? No mundo em que as pessoas estão soltas e inseguras, no mundo em que certeza é nenhuma, ninguém tem certeza de nada, nós, por mais que nós vivamos no mundo, nós temos sim, nós somos movidos, não pelo que nós vemos, né? Por um Espírito que é derramado sobre nós, que é a promessa de Jesus, e Ele já derramou sobre a tua vida. Não se preocupe, existe o Espírito Santo sobre você desceu as águas, quando você desce as águas, o Espírito vem sobre você, Ele já veio, e Ele nunca vai te deixar sozinho. Hebreus 3:13-5, nunca jamais os deixarei, nunca jamais os abandonarei. Promessa de Deus para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Já vou encerrando, tem um monte de coisa para falar aqui, mas toma posse. Tem algo que eu sou, eu preciso ser. Sou aonde? Lá na minha família, eu sou no coração de Deus. E entenda uma coisa, todo o resto que você precisa depende disso aí. Se você precisa de algo de Deus, tudo depende disso aí, de ser o que Ele espera que você seja. O que a comunidade de Jesus viva aqui na terra, agindo, fazendo, sendo ferramenta, um povo que sabe que o Senhor espera que nós façamos a nossa parte, que nós vamos testemunhar o nome dEle, e que a gente sabe que a gente não está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus é conosco, que Ele vai nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que nos direciona para aquilo que nós temos ser, é projeto não de homens, igreja não é projeto humano, ela é feita de pessoas, mas o projeto foi constituído lá atrás, pelo Senhor. Isso aqui é um projeto do coração de Deus, e tudo que acontecer aqui precisa ser por indicação, mover, agir e força do Senhor e não nosso, em nome de Jesus. Esse é o convite que eu tenho para você, não sei o que será, nós vamos estar pensando muito isso. Que igreja nós queremos ser? Qual? Nos moldes de quem? E é isso que nós vamos tentar construir, junto com vocês, em nome de Jesus, para que grande seja o nome do nosso Senhor no nosso meio, em todo o tempo, na nossa vida. Amém? Entenderam isso, sim ou não? Entendeu esse momento de Atos dos Apóstolos? Qual é o plano de Deus? Nós vamos prosseguir nisso, mas leia a palavra, medite nela, entenda, Deus espera coisas de mim, de você, de nós, deste lugar, e a partir disso, todo o resto será. Sem isso, mas com isso, tudo será sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe, muito obrigado. Fica de pé, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.